vamos iniciar agora mais um estudo de caso, beleza? Hoje o estudo de caso é do nicho médico, de um mentorado nosso. Ele é médico pediatra. E aí a gente vai fazer esse estudo de caso aqui para vocês e deixar todas as informações aqui para vocês, né? Claro, os padrões, tudo o que acontecia, quais eram os desafios, as dificuldades, e provavelmente você vai se identificar com isso, ou um cliente é seu, e aí você vai ver como que você pode ajudar isso, como que isso também pode te ajudar, beleza? Então vamos lá, os padrões, hábitos de consumo, né? Vida tranquila, trabalha, estuda, passa tempo com a família, sai para tomar cafés, almoço, família, ou seja, realmente a vida do médico ela é um pouco diferente da maior parte das pessoas, né? Quando essa pessoa não está se dedicando ao consultório, ela está se dedicando provavelmente a um plantão. Então, quando ela tem um consultório particular, muitos dos médicos ainda fazem plantão em hospitais, tá? No caso desse médico aqui em específico, ele trabalhava acho que mais ou menos cinco dias mais ou menos por semana, e aí ele atendia, né, entre os intervalos dos plantões ali no consultório próprio dele com uma demanda um pouco baixa. A gente vai falar um pouco sobre isso. Faturamento, fatura em torno de 20 a 30 mil por mês, entre plantão e consultório próprio, ou seja, a renda dele é composta por uma parte de consultório particular e outra parte sobre o plantão. Perfeito? Atende uma média de 27 pacientes por mês no particular, fora os plantões. Só que os plantões são longos, tá? Então, esses 5 dias, geralmente é plantão de 8, 12 horas. Aí ele vai esquematizando isso, volta para casa, descansa e depois faz um segundo turno ali dentro do consultório particular. Dívidas, não tem dívidas, mas já fez investimentos anteriores e sem muito resultado. Quando ele trouxe esse ponto para nós, que ele não tem nenhuma dívida, mas que ele fez investimentos e não teve resultado, é porque ele investiu em algumas ações, né? Então, em marketing, coisas especiais de produção de conteúdo, assim por diante, mas aquilo não estava surtindo o real efeito que deveria surtir para dentro da empresa. Então, o que significa isso? Ele pagou, colocou dinheiro atrás de tráfego pago, criação de conteúdo, gente com estratégia, assim por diante, mas não dava o retorno financeiro para ele. Então, dívida ele não tem, mas ele tinha investimento que não estava dando retorno. Vamos lá. Estado emocional, aparentemente bem emocionalmente, mas com desejo de crescer mais, atender mais pessoas e ajudar mais famílias, casado, obviamente deseja ter filhos. Aqui tem uma coisa muito interessante, né? Quando você fala, por exemplo, assim, aparentemente bem emocionalmente, mas com desejo de crescer mais, significa o quê? Que a pessoa está bem, mas ela quer crescer. O Tom Brady, ele tem uma frase, que é aquele cara que foi casado lá com a Gisele Bündchen, que eu gosto muito, que é, ele diz o seguinte, o grande desafio é você manter uma pessoa que está de barriga cheia com fome. Esse é o ponto. Então, o que significa isso? Como que você mantém um empresário que está faturando 20, 30, 40, 50 mil reais com desejo de crescer? Porque essa zona dos 20, 30, 40, 50 mil reais ela é uma zona de conforto para uma pessoa, por exemplo, que está começando do zero, ou para uma pessoa que tem uma renda um pouco menor. Então aquilo gera algum tipo de conforto, de novidade, e a pessoa acaba ficando numa zona de conforto. Ou seja, olha que interessante, ela acaba ficando ali, ela vira vítima daquilo, e mesmo aquilo sendo bom, ou seja, faturar mais é bom, mas aquele faturamento acomoda ela e faz ela não ter vontade de crescer. O Tom Brady, ele diz o seguinte, o meu desafio sempre foi manter os meus jogadores com vontade de ganhar o próximo título, mesmo tendo sido campeão hoje. Então, essa é uma coisa legal para pensar. Então, se a pessoa aparentemente ele tem essa mentalidade aqui. Ele está bem emocionalmente, mas deseja crescer mais. Ou seja, estou bem, estou confortável, ganho uma grana legal, mas eu quero crescer mais. Eu sei que dá para entregar mais. Isso é muito bom. Comportamento, não sabe investir ali na empresa, não entende muito de métricas, não tem equipe atualmente, pensa diariamente em reduzir a carga horária no hospital e deseja empreender com qualidade. Então, a pessoa quer fazer o quê? Não quer mais fazer plantão, perfeito, e quer atender particularmente. A gente vai falar um pouquinho sobre esse ponto aqui do médico, né? Se ele, o que é mais saudável, em que momento que deve ter esse rompimento com o hospital, ou se não deve, se deve manter, a gente fala já sobre isso. Vamos lá, pontos de dificuldade. Aumentar o número de clientes particulares, treinar a equipe para atender bem, criar produtos com ticket maior, aumentar o preço da consulta. Esse eu acho que é o grande paradigma do médico, né? Todo médico quer aumentar o ticket, mas não sabe quando nem como fazer isso. Ter um processo de venda que não dependa tanto dele, fidelizar o público, ter uma recorrência, ou seja, ele quer a tranquilidade, a previsibilidade para que ele possa tomar decisões de longo prazo no curto prazo, basicamente isso. Fidelizar o público, ter uma recorrência, atrair os clientes certos, marketing de performance, ter mais tempo para ficar na parte estratégica, e um dos desafios é não saber acompanhar as métricas. Então vamos lá. Rotina, acorda pela manhã, faz as rotinas com a esposa, vai trabalhar, forma pessoas na vida espiritual, produz conteúdos, plantões e atendimento no consultório. Ou seja, basicamente a vida dele é uma vida comum de uma pessoa normal.
Vai trabalhar, fica tempo com a família, sai com a família, se diverte, assim por diante. Então, vamos trabalhar o seguinte. Diferente daquele caso que a gente fez estudo de casos lá, onde a gente tinha um case onde a pessoa tinha vários problemas, no caso desse cliente não tem um problema. Então, assim, esse aqui é o cliente ideal que todo mundo deseja ter, né? Esse mentorado nosso aqui. Por quê? Porque essa pessoa já está com uma mentalidade de crescimento, ela já deseja fazer mais, ela deseja ir para um próximo nível e ela desenvolve a capacidade de perceber que ela não vai conseguir fazer isso se ela não fizer um investimento. Esse é o primeiro passo. Ou seja, tem uma coisa chamada as 3 características universais do cliente. O que é as 3 características universais do cliente? O cliente tem que ter a capacidade de te pagar, você tem que ter a capacidade de gerar resultado para esse cliente e esse cliente tem capacidade de renovar com você, ou seja, ele tem a capacidade de comprar de novo contigo. E esse cliente é exatamente isso. Ele tem a capacidade de nos pagar, a gente tem a capacidade de gerar resultado para ele e ele tem capacidade de renovar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, quando ele chegou para mim, ele falou assim: Michael, é o seguinte, ó, hoje eu estou no plantão lá, geralmente de 4 a 5 dias, e eu atendo pouco no particular. E eu quero mudar isso. Eu quero atender mais no particular, perfeito? E menos no plantão. Só que aí que mora o lance, né? Os especialistas em marketing diriam que eu cria uma mentoria high ticket para ensinar outros médicos, não sei o que lá, e abandona o hospital e assim por diante. Só que ele é novo, entende? Além de ser novo, ele faz muito bem o trabalho dele e ele tem uma contribuição muito efetiva dentro do hospital. Isso também traz para ele network, que acaba trazendo outras indicações e assim por diante. Tanto que ele é um médico super bem relacionado, tá? Ele atende várias pessoas que são extremamente relevantes, mas ele tinha esse desejo: Michael, estou atendendo 27 pessoas aqui, estou com uma renda de 20 a 30 mil reais, mas eu quero mudar isso. Aí vamos lá, não tem dívida, como eu falei para vocês, mas ele investia em lugares que não estavam dando retorno para ele, então necessitava dele aprender a investir num lugar que realmente dá retorno, que traz dinheiro para dentro da empresa, ok? E aí tem as coisas muito comuns que são dos médicos, que é uma coisa natural. Então, assim, o médico ele paga muito bem porque ele não quer fazer aquele trabalho, é basicamente isso. Então, o médico, ele vai comprar um produto, um serviço seu, ele não quer ficar assistindo aula, ele quer ter acesso a você, perguntar: o que, que eu faço nisso e nisso daqui. Aí você vai falar para a pessoa e geralmente eles executam isso. Obviamente que eu tenho uma sorte desse médico ele ser mais novo. Então ele tem na casa mais ou menos acho que dos 28 anos. Ele não é tão novo, mas você pode estar com 28 ou 30 anos. Não me recordo exatamente bem. Mas a mente dele é muito sagaz. Ou seja, ele tem a capacidade de absorver o que eu estou falando, de executar aquilo sem ser tão resistente. Algumas pessoas esperam um tipo de resultado sem nenhum tipo de ação, certo? Alguns médicos esperam isso. Ou ficam esperando grandes provas, grandes resultados antes mesmo de colocar a mão na massa. Então vamos lá. O que acontece aqui? Quando a gente tem um médico que já tem uma base de clientes, significa o quê? Assim como para qualquer outro cliente. Quando existe uma base de clientes dentro da tua empresa, significa que tem dinheiro na mesa. Como assim, Marco? Vou explicar para você claramente. Imagina no caso dele, ele tem 27 clientes aqui, certo? Ou seja, o que significa ter dinheiro na mesa? Significa que se ele pedir uma indicação para cada um desses clientes que ele tem, automaticamente ele receberia novas 27 indicações. Basicamente isso, se a gente fosse falar de faturamento e de um aproveitamento de 100%, a gente fecharia mais ou menos, aumentaria, dobraria o faturamento dele, beleza? Mas a gente sabe que não é assim. Vai indicar a pessoa, vai ver se ela tem necessidade, assim por diante. Aí eles acabam não fechando a média de conversão ali, de 30%, 40%, 50%, dependendo da capacidade de negociação da pessoa. Então, vamos lá, acompanha comigo aqui. Primeira coisa, a gente tem uma base muito boa, compradora e com pessoas relevantes, ou seja, existem pessoas famosas que ele atende. Esse é um passo muito bom, uma vantagem dele, competitiva. Mas ele não atendeu essas pessoas famosas por causa de mim, não. Eu já atendi essas pessoas. Beleza. Então, o primeiro passo aqui é a gente entender o que a gente tem de base. Quem é a base que a gente tem? A gente tem uma base de compradores aqui. Ela é muito mais qualificada do que curiosos que estão vindo através de tráfego pago. Perfeito. Então, aqui a gente tem de 27 leads. Só que isso a gente está falando que é o que ele atende por mês. Mas ao longo do tempo ele tem uma carteira de clientes, ou seja, a carteira de clientes ela representa uma parcela dos novos clientes que vão entrar dentro do negócio, assim como a base também representa clientes que já fizeram tratamento, já foi dado alta, mas que eles podem indicar, ainda que eles não voltem a fazer mais nada porque estão 100% de saúde, ok? Ok, até aí tudo bem então. Então já existia aqui um trabalho de base a ser feito. Esse é o primeiro ponto. Só que dentro desse processo de faturamento que a gente olhou, todo médico fala assim: eu quero aumentar a consulta e fica se perguntando em que momento que vai ser isso, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
O que eu vi aqui? Então, eu já vi a possibilidade da gente crescer em faturamento só utilizando a base e usando uma estratégia simples de indicação, pedindo uma indicação para cada uma das pessoas. Perfeito? Perfeito. Só que o que acontece? Esse médico em si, a esposa dele ajudava ele na produção de conteúdo, assim por diante, e também ficava ali no meio termo ali do atendimento e assim por diante. E ele não tinha um atendimento. Então, o que acontece? Quando você vai fazer esse tipo de ação de base, você vai entrar em contato com todo mundo, você precisa ter alguém para dar vazão nisso, porque ele continua atendendo, ele continua fazendo plantão, beleza? Então, o que a gente fez? A primeira contratação da empresa. Quem que é a primeira contratação que a gente fez? Uma assistente virtual. Então, a primeira pessoa que veio para dentro do negócio, antes de um gestor de tráfego, antes de um social media, antes do editor de vídeo, antes de um vendedor, foi uma assistente. Por quê? Porque ele usa assistente não só para organizar a agenda dele, para poder marcar os atendimentos, para dar feedback para os clientes, responder o cliente imediatamente, como para outras coisas. Aí a pessoa que é os especialista fake de internet vai falar para o cara, não, contrata um comercial, faz isso, calma. Primeiro a gente tem que dar a saída no fluxo que a gente tem aqui, que são os pacientes que você já atende e os que vão vir de indicação. Esse é o primeiro ponto. E aí tem uma coisa muito forte. Geralmente as pessoas elas querem sair do comercial de qualquer forma, mas o melhor vendedor do teu produto, até um determinado momento, é você, ok? Até ali, vamos colocar 100, 200 mil reais de faturamento, você ainda consegue tocar. Depois você vai ter que ter uma pessoa. Mas esse processo que você vai ter até os 100, 200 mil, é o processo de aprendizado que você precisa fazer para desenhar o playbook para a pessoa que vai sentar na mesa para poder fazer as vendas para você. Então a gente trouxe essa assistente, isso liberou muito tempo da agenda dele. Tempo que ele ficava gastando respondendo no WhatsApp, assim por diante e tudo mais. Beleza. Então, primeira pessoa que a gente contratou, contratamos ali uma assistente. Por quê? Essa assistente, o custo dela é barato perto do retorno. Então, por exemplo, você paga R$ 2.500, R$ 3.500 numa assistente. Cara, para ele é perfeito. Por quê? Ela organiza toda a agenda e organiza todas as coisas, as outras demandas. Então, ela manda nota fiscal, ela manda as coisas para a contabilidade, aí manda contrato para o cliente, ou seja, é uma forma que vai assim tirar o peso dele, que ele fica carregando de responder o WhatsApp para todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Então, o que a gente fez? Contratou assistente e aí começamos a fazer a ação de indicação. Primeira coisa, fez a ação de indicação, já automaticamente já começa a aumentar. Só que a gente também tinha um problema. Dentro do processo nosso lá, lembra que eu falei para você que eles não tinham dívida, mas eles faziam investimento errado? A gente foi dar uma analisada nesses números, no dinheiro que eles investiam e o que tinha de ROI, que é o que a gente chama de retorno sobre investimento. Quanto que retornava para dentro da empresa? E a gente começou a observar que o tráfego não era tão efetivo. Mas por que o tráfego não era tão efetivo quando ele me apresentou os números? Porque a forma como eles faziam não estavam dando certo. Aí nós entramos com a segunda pessoa, que é, dentro da mentoria, a gente faz todo um encontro, no primeiro encontro da mentoria, a gente faz o que a gente chama de onboarding. Então a gente vai olhar o posicionamento, o produto, a oferta que está sendo feita, as estratégias que já foram utilizadas, o que fez que está dando certo, que a gente pode repetir, o que está errado, que não precisa fazer mais e assim por diante. Dentro dessas coisas, nós observamos que os conteúdos, a forma de falar nos conteúdos, não eram a dor do cliente. E aí eu gostaria muito que você pensasse nisso comigo aqui agora. Pensa numa coisa, foco do cliente. Em vez de você tentar vender qualquer produto, vamos olhar para o que o cliente está querendo agora. O que esse cliente realmente precisa? Compreende? Porque muitas vezes você cria produtos e soluções e você não está olhando para onde o cliente está olhando. Você não está ajudando o cliente de fato. Você só está fazendo o seguinte, você está vendendo um produto porque você quer colocar dinheiro no teu caixa. E esse olhar, essa mudança de foco no foco do cliente, do que ele realmente precisa, não estou falando aqui de dores e desejos, não. Estou falando assim, do que esse cara precisa para resolver o problema dele agora, muda tudo. E foi isso que ele aplicou na produção de conteúdo. Então ali ele começou a trabalhar no foco do foco do cliente, começou a mapear as dores dos leads dele, dentro da mentoria que a gente faz esse processo. Então ele mapeou quem eram as pessoas que ele tinha que conversar e quais eram as dores que elas estavam sentindo. Ali já teve um aumento de performance. Por quê? A partir do momento que você deixa de conversar com todo mundo e você conversa com o lead específico, você tem uma mudança de atração de pessoas. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu fizesse um anúncio para você falasse assim, ó, se você é empresário e fatura de 50 a 70 mil reais, está com dificuldade de contratar e escalar para os 100 mil reais. Quando eu falo empresário do quê? Esse empresário é médico? Esse empresário é gestor de tráfego? Ele é da indústria, ele é da academia, ele é um marketplace, ele é um e-commerce? O que é esse empresário?
Entendeu? E aqui tem um pulo do gato. Por quê? Porque quando você vai escrever qualquer lead, né? Que a gente chama a turma que escreve copywriting, né? Aí usa o termo lead, né? Que seria a pessoa para quem você está escrevendo. Se você não dá nome a ela, fica genérico. Então o que ele fez aqui? Ele falou especificadamente com o público dele, que é o pai e a mãe. E isso fez toda a diferença. Então o que a gente fez? A gente fez um ajuste de marketing. Então falou assim, ó, a partir de agora você vai produzir conteúdo dessa forma, perfeito? Vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo no mercado, vamos olhar um pouco das dores do que está acontecendo, faz essas tarefas que eu vou te passar aqui e você muda a comunicação, perfeito. Uma vez resolvida essa questão da comunicação, porque é a porta de entrada dos clientes dele, é a comunicação, como ele atrai, a forma que ele se comunica é o que vai atrair para dentro do negócio, beleza? A gente resolveu isso, está atraindo essa pessoa para cá para dar os próximos passos. Aí a gente pode começar a colocar tráfego pago. Porque se eu coloco o tráfego pago numa comunicação que é genérica, você não vai vender, porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Agora, quando eu sou específico, eu começo a falar com aquela pessoa especificamente, com aquela dor específica, e aí entra o que a gente chama de foco no foco do cliente. E aí o que a gente fez? Aí sim a gente contratou um novo gestor de tráfego. Por quê? A agência antiga dele fazia tudo. Então a agência antiga dele fazia social media, enfim, tráfego pago, tudo. E não surtia efeito. Por quê? Porque eles estavam fazendo o que a gente chama de copiar e colar. Então eles copiavam e colavam, eles não eram específicos para o setor, para o nicho dele, beleza? Então o que a gente fez? Trouxe um gestor de tráfego. Aí vocês vão ficar abismados, tá? Porque esse estudo de caso agora é de 2025. É um caso recente. E aí, beleza. Então ele fez isso. Então o que a gente fez aqui? A gente aumenta o número de clientes particulares. Esse é o resultado efetivo, eu já vou falar dos números para vocês. Ele treinou a equipe para poder atender bem, ou seja, ele fez um processo de treinamento com essa pessoa que ia ser assistente, que ia atender para ele, e já foi treinado isso. Só que a gente tinha um outro ponto aqui. Lembra que a gente tem um ponto que é quando aumentar o preço e por que aumentar o preço, em que momento, se eu devo fazer ou não, como que eu faço. O que acontece? Ele já vinha numa tocada muito boa, né? Como eu expliquei para vocês, ele estava com 27 clientes. Só que ele queria aumentar o ticket do produto, queria pensar em outra coisa. Aí a gente vai entrar num ponto aqui que é o seguinte, muitas pessoas erram nisso. Na verdade, o que tinha ali era o seguinte, não existia um produto mais caro. Não existia um produto que poderia ser vendido, um produto de acompanhamento, por exemplo. Ele não tinha um produto de acompanhamento para a pessoa. Então, o que acabava acontecendo? A pessoa vinha na consulta, gostava dele, e aí depois ficava vindo, mas sem aquele compromisso da recorrência do tratamento, sabe? A pessoa sem aquele compromisso de voltar. E a gente falou, pô, isso aqui tá errado, cara. Você precisa ter o produto das consultas avulsas, tem o valor do tratamento, mas o valor do tratamento não pode ser só o valor de uma consulta. Você tem que ter um programa de acompanhamento para essa pessoa. Bom, criamos esse produto de acompanhamento. Perfeito? Automaticamente, isso nos permitiu se posicionar um pouco melhor e aumentar um pouco a consulta. Ou seja, só as ações todas que nós estamos falando aqui, só colocar mais dinheiro no bolso. E aí, o que a gente fez? A gente mudou o processo de vendas. Perfeito? Que ele fazia anteriormente. Então, a forma de vender e o produto que foi criado ajuda demais no processo que ele quer, que é aumentar o faturamento e aumentar o número de clientes para sair do plantão, beleza? Fidelizar o público, ele já fazia isso muito bem. Aí, a partir de agora, surge o quê? Que não tinha anteriormente, a partir da criação desse produto, surge o que nós chamamos de recorrência, ou seja, todos os meses você tem uma previsibilidade de receita ali que você não teria no mercado, dentro do mercado, dentro da tua empresa. Só que aí tem um ponto aqui que é muito interessante. Tem uma outra coisa que é um segredo que eu só abro para mentorados, que a gente faz junto disso para que a pessoa possa alavancar mais o negócio. Isso você vai saber só em mentoria, não nesse estudo de caso. Mas foi uma coisa que a gente fez que ajudou muito a ele crescer mais rápido, tá bom? Aí o que acontece? A partir desse momento, ele começa a atrair os clientes certos. Por quê? Lembra? Foco no foco do cliente, eu faço tráfego pago, eu atraio o cliente que é o ideal para mim e agora eu começo a colocar dinheiro no tráfego pago, começa a crescer. Marketing de performance, chama isso. A partir do momento que eu começo a colocar dinheiro na comunicação certa, eu começo a escalar, começo a atrair as pessoas certas, eu tenho performance. Perfeito? E aí, a gente entrou com 2 pontos aqui. Qual que é o grande ponto aqui? Ele precisava de uma coisa, não só da recorrência, mas ele precisava de ter mais tempo para estratégia, certo? Porque o médico, querendo ou não, ele acaba ficando muito no operacional. Porque tem que atender o cliente, tem que ver o que está acontecendo, passar remédio, receita, tem gente que vai ter retorno, você tem que analisar o caso, assim por diante. Então, o que a gente fez? Que ele não tinha.
instalar um CRM. Ou seja, a empresa antes era gerenciada lá, assistente, tudo através do que? De um sistema de WhatsApp, por exemplo, o sistema deles lá. E esse sistema, para poder fazer a administração, não só no departamento comercial, mas todas as outras coisas, era muito difícil. Então, o que a gente fez para conseguir começar a acompanhar métricas? Um CRM. E aí, com o CRM, ele começa a acompanhar os indicadores e aí começa a tomar decisões mais estratégicas. Porque como ele fica entregando todo esse trabalho assim por diante, não dá para ficar olhando todos os números toda hora ali, então ele precisa de indicadores específicos. E aí eu mostrei para ele, expliquei como ele faz isso. Resumo da ópera. Ele entrou em fevereiro de 2025, certo? Hoje, ele está atendendo 60 clientes por mês, ok? Ele instalou a recorrência, ou seja, ele tem caixa de previsibilidade. Eu lembro que ele tinha me falado para mais. Ele já tinha em caixa, tá? Se eu não me engano, 3 ou 4 meses de custo operacional. Ou seja, o que significa isso? Todo o custo operacional que ele tem de equipe, de publicidade, de consultória, de equipamento, etc e tal, pro labore, imposto, assim por diante, ele, em 2 meses de mentoria, basicamente, ele fez o quê? Ele tem o caixa agora para 4 meses. E, na verdade, ele tem mais, né? Mas estou falando de custo operacional. Então, ele tem um custo operacional e ele tem uma receita ainda que vai ser recebida ao longo dos meses. Ou seja, ele fez mais ou menos aí, em 60 dias, mais ou menos uns 150 mil reais, mais ou menos. Foi o que ele gerou de resultado em 60 dias. Pensa comigo, para um médico, 150 mil reais em 60 dias é maravilhoso, né? Hum. Aí você vai perguntar, mas como, Michael? Aí a estratégia por dentro de como você vai fazer para receber essa grana e para poder alavancar, e eu te explico de outra forma. E aí um ponto muito legal que é, quando aconteceu esse processo todo, ele conseguiu subir o valor da consulta. Por quê? Porque agora a agenda dele está cheia. Ele tem uma questão que agora o tempo começa a ficar escasso. E é aqui que mora o pulo do gato. Eu falei para vocês, né, que ele estava de 4 a 5 dias no plantão. Ele já tinha reduzido, se eu não me engano, para 3 ou 2 dias, na última vez que eu conversei com ele, faz umas 2 semanas. Ou seja, já não trabalha 5 dias no hospital, trabalha só de 2 a 3 dias no hospital e está focado 100% na empresa. E aí a gente colocou uma meta, estipulou aqui e assim por diante. Então, assim, só com o que a gente fez, só com esses ajustes, perfeito, ele dobrou o faturamento, perfeito, mais que dobrou, né? Porque ele estava na casa dos 27, 30, oscilando, ele mais que dobrou o faturamento, perfeito? Então, assim, ele fez, vamos colocar aqui, basicamente, falando de 27, aí, dobrou, né? Ele fez 150 mil reais em 60 dias, ou seja, é um crescimento muito bom. E tudo por quê? Tudo porque ele entrou na mentoria e começou a seguir as instruções. Ele é o tipo do cliente perfeito. Tem a capacidade de pagar, a gente tem a capacidade de ajudar ele a gerar resultado, ele tem a capacidade de renovar. E qual que é o ponto aqui, né? Por que a gente tem tanto sucesso nos cases que a gente faz, em tudo que a gente faz? Vocês viram aí, tem um estudo de caso de gestor de tráfego também, que ela, a Bárbara, né, ela fez 500 mil reais em 60 dias. Olha como é diferente, o médico fez 150, ela fez 600, ou 500, né? Por que ela fez 500 e ele fez 150? Porque são coisas completamente diferentes, né? São públicos completamente diferentes. Mas o que eu quero dizer para você é que quando você tem um foco no foco do cliente, quando você foca naquilo que o cliente precisa, quando você foca em realmente trazer uma solução para ele, ele vai ter um resultado exponencial. Agora, se você vende produto ou serviço que não gera resultado, talvez esse seja esse é o maior dos desafios para quem vende serviço, né? Produto ou serviço. Eu já tive agência de marketing, hoje não tenho mais, só tenho escola, novos negócios, a mentoria, onde eu atendo empresários para ajudar nessa estruturação, mas sempre teve muito resultado, porque foi por isso que a gente tem mais de 520 milhões de resultado, porque a gente sempre olhou com foco no foco do cliente. Então acho que isso aqui é um estudo de caso muito bacana, dá para você aproveitar muita coisa aí e o que eu diria para você é foco no foco do cliente.